Olá, prazer, meu nome é Lariane Lopes, eu sou coach holística e nesse vídeo eu quero compartilhar com você o meu primeiro processo que eu acho que eu começo a entender que estava tudo errado na minha vida e que as coisas tinham que mudar. E como eu superei essa dor, né? Eu lembro que desde pequena, porque meus pais ensinaram a gente a acordar cedo, a já tirar o pijama, põe roupa. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa. E assim, como já desde cedo eu já estava pronta, trocada, né? Pronta, essa é a palavra. Eu aprendi muitas habilidades. Aprendi a pintar tela, então essa tela que tá aqui atrás de mim fui eu que pintei. Minha mãe ensinou a gente a mexer com porcelana, faiança, então tinha forno em casa para queimar, com madeira, lustre, cozinhar, costurar. E eu sempre fui uma pessoa que tive muita energia, muita disposição, estava sempre pronta para fazer as coisas, para sair, para ajudar, para servir. E quando eu acho que eu começo a perceber assim que eu tinha uns 14, 15 anos, eu acordava de manhã, eu olhava o sol e eu falava assim, nem é tão bonito assim. E como eu sempre acordei cedo, né, porque eu estudava longe, eu acordava antes do sol nascer e eu vi o sol nascer e eu falava assim, não, isso não é mais tão legal. E já acordar depois de você ter dormido com essa sensação por uma semana. E aí depois eu lembro que eu comecei a ter pensamentos tomando banho que eu queria ficar muito doente. Porque eu queria todo mundo olhando pra mim com, sei lá, com um olhar de quero te cuidar. Acho que eu queria ser importante ali pras pessoas e não sabia por onde. E esses pensamentos, esses dois pensamentos, foi quando eu olhei e falei assim, não, Larry, tem alguma coisa errada contigo. 1, 2 semanas me sentindo assim foi o suficiente pra eu falar assim, eu preciso de ajuda. E nessa época, na escola que eu estudava, eu fiz Bandeirantes, uma escola muito bacana aqui em São Paulo. Tinha uma matéria que chamava Filosofia. E a gente aprendeu, começamos lendo um livro da Marilena Chauí, onde ela vai explicando o porquê da filosofia, como ela surge. E é aí que eu começo a entender um pouco sobre a mente humana. Começo a entender que o mundo não era só o que eu pensava, que as pessoas não tinham ações por minha causa, né? Então eu acho que foi um momento que eu comecei a entender que o sol não estava na boca do meu estômago, o sol estava lá e cada um estava dando o melhor de si e que se eu quisesse sair daquele estado difícil que eu estava vivendo, super difícil, eu teria que dar o melhor de mim. Mas eu não sabia, não tinha recursos, não sabia por onde começar. Então, o que acontece é que assim, aprender sobre filosofia foi importante para eu tirar, para eu poder respirar, porque esse ego na boca do estômago era sufocante, mas não foi o suficiente para eu transformar a minha vida. E como eu não tinha recursos para transformar, o que eu fiz? Eu criei uma fuga. Eu comecei a buscar o reconhecimento dos meus pais e aquele tipo American Dream que todo mundo fala, né? Faço uma boa faculdade, arranjo um bom trabalho, ganho um bom dinheiro, compro um bom carro. Eu comecei a fazer isso daí, viajar bastante. Então, assim, eu comecei a viver só pro mundo externo, porque eu não fazia nem ideia por onde começar a entender esse mundo aqui dentro. E para piorar isso tudo, eu aprendi em algum lugar que terapia era coisa de louco, que terapia era coisa de gente preguiçoso e que toda vez que eu estivesse me sentindo mal, o que estava me faltando era trabalhar. Então, imagina, as minhas amigas chegavam em casa chorando por causa de alguma coisa que aconteceu e eu não sabia lidar. Eu achava que se lavasse um carro, lavasse uma louça, se a gente fizesse uma comida bacana, aquilo ia passar. E óbvio que se eu agia assim com os outros, dentro de mim, como é que é? Uma bomba explosiva. Porque eu não tinha digerido nada até então do que tinha acontecido na minha parte emocional da minha vida. E uma hora essa bomba explosiva estourou. Com 21 para 22 eu fiz minha primeira cirurgia e depois de alguns meses
eu tava sentada na frente de oncologistas, eles falando pra mim que não era grave, mas que eu teria que operar em até uma semana porque aquilo tinha crescido muito rápido. E eu acho que quando eu sentei na frente de 3 médicos, né? E eu acho que esse é o momento que a minha vida começa, assim, que eu acho que aí não teve como fugir. Foi um susto muito grande, foi uma dor, uma facada no meu peito, e aí eu comecei a buscar outras formas para não ter que fazer outra cirurgia, né? Porque eu tinha feito uma cirurgia há pouco tempo atrás. E eu achei um médico na medicina tradicional chinesa que ele me falou assim, não, isso não é tão grave quanto falaram. A gente pode te tratar isso em 3 meses, mas você precisa mudar a forma como você pensa, a forma como você está vivendo sua vida, porque é isso que você está fazendo que está te gerando essa consequência, que é essa doença. Não adianta só a gente tratar a consequência, você tem que tratar a causa também. E a causa era o jeito que eu pensava em meu estilo de vida, só que o jeito que eu pensava em meu estilo de vida era perfeito na minha cabeça. Eu tinha um corpão, eu ganhava bastante dinheiro, eu já tinha viajado o mundo, eu saía com os meus amigos sempre, só que tudo que eu fazia era de forma muito intensa. Então, para eu passar por esse processo de tratamento, eu tive que fazer menos exercício. Por que eu fazia tanto exercício? Porque eu comia demais, porque eu bebia demais, saí menos, começar a selecionar mais a forma como eu utilizava meu tempo. E isso tudo mudou completamente a pessoa que eu sou. Então, o que acontece? Eu estou gravando esse vídeo e abrindo partes da minha vida, me permitindo estar aqui vulnerável, tendo a coragem de ser vulnerável, como diz a Brené Brown, porque de alguma forma eu acho que se eu te contar isso, você não vai esperar essa bomba explodir dentro de você. Você vai começar a buscar ajuda antes. Ou, se for para esperar essa bomba explodir, explode ela logo. Se joga do penhasco. Vai. Se a dor não tá suficiente, se não tá ruim o suficiente para você buscar uma mudança na sua vida, te atira. Se você tá dentro de um relacionamento, o relacionamento não tá legal e você não sabe como sair de dentro desse relacionamento, vai lá e muda. Mora com a pessoa. Porque das duas, uma. Ou você resolve, ou você começa a entrar no fundo do poço e de fato começa a ter transformação na sua vida. Eu desejo do fundo do coração que você não chegue nesse ponto que eu cheguei, mas se você chegar, vá com fé, que eu tô aqui pra te ajudar. Preciso de uma claquete. Corta, eu me perdi, entrei no meu emocional total. Eu falei que eu ia contar o meu primeiro processo de grande dor que eu entendi que eu tinha que me conhecer, mas no fim eu acabei contando o primeiro, que era lá quando eu tinha uns 14 anos, e o segundo, que foi quando eu fiquei doente. O segundo, sim, aí eu liguei o botão do start, sabe quando você liga a TV assim, ó? Aí começa a minha vida. Aí eu mergulhei de cabeça no processo de autoconhecimento e aí que a minha vida começa. Mas o que eu queria contar pra vocês, quando eu conto essa história de superação, é que assim, quando a gente passa por um momento de dificuldade, quando a gente tá numa dor, quando a gente tá numa crise, o que a gente tem que entender é isso. A gente precisa entender o que a gente tá fazendo de errado, que a gente tá vivendo esse estado da nossa vida e não o que a gente queria. O que eu preciso mudar da minha vida pra ir daqui pra cá? E, se você for fazer isso sozinho, esquece, é surreal, não existe. Não existe. Pede ajuda, lê livro, faz curso e de preferência ter um mentor, porque um mentor ele vai tipo tapa na cara mais rápido pra você poder ir até aqui. Porque não dá pra ir sozinho, porque a mente é muito inteligente, cara, ela cria história. Porra, olha, do momento que eu entendi que eu não tava legal, até o momento que realmente minha vida vai começar a mudar, passaram-se 7 anos. Caraca, eu perdi 7 anos da minha vida. Como é que isso acontece? Como que não ensinam na escola essas coisas? Isso tinha que ser educação de base, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, lidar com frustração, lidar com crise, aprender a vender, que tá todo mundo vendendo a todo momento, tudo. Gente, eu sou mãe. O que é o papel de uma mãe? Uma mãe vende ideias, vende histórias para criança que não tem o que 1/3 do cérebro. Aprender a viver a vida, né? Nós somos vendedores de ideias de nós mesmos. Nós mesmos, a gente fica tentando vender pra gente mesmo as coisas, as metas, os objetivos, os sonhos, o vou, não vou, faça essa escolha ou não. Então, assim,
todo esse vídeo foi pra te falar que se você tá passando por um momento de dor, tem sim solução. Nos próximos vídeos você vai ver, eu vou contar histórias muito piores do que essas, que já aconteceram na minha vida. Tem sim solução, mas você precisa entrar num momento da sua vida de fazer uma decisão de agora basta, agora eu vou mudar o que tem que mudar e eu vou pedir ajuda porque tem que acontecer de diferente, que recursos que eu preciso, que ajuda que eu preciso para ter esses recursos para ir daqui para cá. Porque sozinho você não vai. Beleza? E no próximo vídeo eu quero falar exatamente sobre isso. Esse processo de pedir ajuda é uma das maiores virtudes. Você vai olhar em todas as religiões. Você estudar as religiões, você vai ver. Essa é uma das maiores virtudes. É um nome fácil. Eu duvido que agora, só de escutar esse vídeo, você saiba o que significa essa história do pedir ajuda. Já gravei muitos vídeos nas minhas redes sociais falando sobre isso, porque isso é de extrema importância. Mas no próximo vídeo eu falo sobre isso para não ficar muito extenso. Mas por hora se você tá passando por um momento difícil e não tá na hora de mudar, se joga do penhasco. Vai. A hora que chegar no fundo do poço, você muda. Mas vai logo pro fundo do poço. Pede pá, pede o que for preciso de ferramenta pra você chegar logo. E a hora que você chegar, tem solução. Pede ajuda. Não fica aí querendo sozinho ter uma grande evolução na sua vida, porque nós somos seres relacionais por natureza, estamos aqui para nos relacionar e só chegamos hoje com a nossa complexidade de mente do jeito que tá, porque a gente é seres sociais. Beleza? Uma honra estar aqui. Se ficou ruim alguma coisa no vídeo, porque eu tô nesse processo de me abrir mais, tentar me conectar de um lugar de maior verdade, contar mais histórias pra vocês, coloca aqui embaixo. E é isso. Vamos junto nessa jornada de evolução.